Boa noite, então, pessoal. Vamos dar início à nossa entrevista coletiva com o treinador Alan. Vamos dar prioridade aos colegas de Londrina que estão ao vivo. Alô, boa noite. Foi um jogo atípico, até pela chuva, né? O temporal que caiu, mudou as características do campo. Porém, algo que chamou a atenção no desenvolvimento da partida foi justamente aquele lance da expulsão e a gente viu a sua opção de tirar, né, o Bruno, o centroavante, e manter o time com o João Tavares ali fazendo aquela função. Qual foi a sua intenção, a sua dinâmica que você pretendia dar para o time naquele momento, em que o jogo mudou mais uma vez? Boa noite. Realmente o campo atrapalhou bastante, né, as duas equipes e a nossa principalmente também, que é muito técnica. No momento do jogo acabou decidindo praticamente a partida toda. No melhor momento do jogo, quando nós estávamos superiores ao Curitiba e à frente do placar, a gente acabou cometendo alguns erros que custaram muito caro. O Bruno com o campo molhado tem muita dificuldade, né? Não é um jogador de força física, não é um jogador de característica de ser aquele centroavante rompedor, e é um jogador muito técnico que, além de ter um grande poder de finalização, é um jogador que tem um grande poder de assistência. E a escolha daí para manter o João, porque a gente sabia que com um jogador a menos, o Curitiba ia se jogar para cima da gente, ia tentar dominar o meio de campo, e a gente precisava equilibrar, pelo menos numericamente, pela característica do João, esse setor no momento que a gente estivesse sem a bola. Então eu vejo que serviu de aprendizado para todos nós que no momento melhor da partida nós temos que definir a partida. Poderíamos ter aberto 2-3-0 numa situação muito favorável para nós. A partir do momento que cometemos alguns erros, mudou novamente, como você bem falou, o panorama da partida como um todo. Mas mantivemos muito bem organizados defensivamente, tivemos oportunidades de transição em velocidade, tivemos a possibilidade de empatar até antes do lance do Paulinho cruzando na área. A gente fica contente porque a entrega, a disposição e a organização, ela se manteve no momento que a gente estava com 1 a menos e também depois quando a gente ficou com 2 a menos. Isso a gente tem que tirar de aprendizado. Repito, que o momento que a gente tiver superior na partida, nós temos que definir o jogo. Conversaram até com o Maurício, ele falava com ele isso, que a felicidade dele não vai dar, tá tranquilo, vão na paz, final de semana gostoso, daqui a pouco do brigão, todo mundo na boa, né? E eu queria que você falasse do lance com o Maurício. Ele falou que foi uma fatalidade, pediu desculpa, e da estreia do Kevin também. O Maurício é um jogador fundamental para a gente, né? É um jogador que está no Londrina há muito tempo, que tem uma identificação muito grande com o clube, com a torcida. Erros, infelizmente, acontecem no futebol. O gramado acabou prejudicando a decisão que ele tomou de recuar para o Kozlinski. Comentamos isso, né, que um recuo num campo molhado é um risco muito grande, mas o que eu chamei a atenção deles no intervalo foi que não foi só o lance individual, foi o momento do jogo, onde nós poderíamos ter feito 2-0, 3-0, respeitando o Curitiba, mas tivemos, depois do pênalti, as melhores oportunidades ofensivas e não finalizamos. Preferimos tocar de lado, preferimos cadenciar um pouquinho mais o ritmo. E futebol, quando você está no momento melhor da partida, você tem que procurar definir. Então isso, eu falei para eles logo em seguida, serve de aprendizado. Em relação ao Kevin, né, o Rafinha não conseguiu se recuperar. A gente conversou, trabalhou com ele ontem, ele não estava sentindo nada. Hoje, pela manhã, ele relatou uma dor mais aguda na panturrilha. Decidimos, juntamente com o departamento médico e da fisiologia, de não correr o risco de perder o jogador para a sequência. Ele teria condições de jogar 20, 25 minutos sem problema nenhum. E o Kevin é uma característica já de mais força física. Era também o que o jogo pedia, né? Um campo molhado, muito de primeira e segunda bola. E eu vejo que ele teve uma boa estreia, mesmo ainda não estando 100% da condição física dele, sabendo que ele tem bastante para dar ainda. Alan, dentro desse cenário ainda, é claro que é muito cedo depois desse resultado de 2-2, você conseguiu diagnosticar juntamente com a sua comissão o porquê da diferença tanta de uma apresentação de quarta-feira para hoje, dentro das características do time, do que foi apresentado hoje aqui no Couto Pereira? Esse diagnóstico é fácil. A chuva, campo molhado, foi um outro jogo, né? No nosso jogo lá contra o Operário, campo seco, 11 para 11,
É um jogo totalmente diferente, então esse diagnóstico é mais da questão externa do que propriamente da questão interna de desempenho de atleta. Hoje, praticamente nos 15, 20 minutos ali do primeiro tempo, não teve jogo. E aí caiu mais uma chuva forte, também não teve jogo. E não é uma característica do nosso time usar muito essa bola longa, essa disputa física. Então esse diagnóstico é muito tranquilo por essa oscilação, não por vontade nossa, mas sim pelo tempo e pela expulsão que aconteceu também de uma maneira que acaba mudando totalmente o planejamento. Alan, vou te pedir compreensão, né, porque tivemos aquele probleminha técnico, né? Você explicou, gostaria que, por favor, você explicasse de novo, né? A sua opção no momento da expulsão, que mudou de novo, né? A característica da partida. Você opta pela manutenção do João como um falso centroavante, né? E a ausência, você tira do time o Bruno Santos. Gostaria que você explicasse. Como eu falei, o Bruno é um jogador muito técnico, né? Muito leve, um jogador de flutuação que tem um poder de finalização muito grande e também um poder de assistência muito grande. E hoje o jogo não era um jogo para as características dele, né? Teve dificuldade no começo do jogo, de muita bola aérea, de muita força física, um campo molhado que você tem que se adaptar e tem que ter essa humildade, né? Nós não poderíamos tentar jogar com o Curitiba num campo encharcado com chuva como nós jogamos contra o Operário. É inteligência e sabedoria que nós temos que ter e humildade que a equipe teve. E a partir do momento que a gente perdeu um jogador, nós não poderíamos perder o meio de campo, que a equipe do Curitiba iniciou a partida com 5 jogadores trabalhando por dentro, nesse setor do campo onde eles tinham mais facilidade, até pela juventude, né, pelas trocas de posição, e a gente conseguiu equilibrar bem. Depois o João cansou, acabamos trazendo o Iago para dentro, que é uma característica também nossa, e nós sabíamos que em 1 ou 2 bolas pelo lado do campo, através da característica individual dos nossos atletas, nós teríamos uma possibilidade de fazer gol, e foi o que aconteceu. Como eu falei, serve de aprendizado que o momento do jogo que nós estivermos melhor, estivermos com o domínio da partida, nós temos que aproveitar, né? Poderíamos ter feito 2-0, poderíamos ter finalizado melhor algumas situações, e quando a gente perde um jogador, o cenário muda completamente e fica também de aprendizado que nós temos muita saúde, nós temos um elenco que é muito aguerrido, né? Que briga até o fim, que acredita até o fim, e eu vejo que pelo menos sair com um ponto aqui foi muito merecido pela entrega que nós tivemos. O Wallace reclamou bastante da expulsão dele, né? Eu confesso que eu estava longe, não sei se abriu o braço, se não abriu. Qual é o tamanho do prejuízo, a perda dele? É difícil a gente analisar ali da posição que a gente estava também, mas o Wallace é um líder, né? É o nosso capitão, é um jogador muito experiente que dá esse equilíbrio, né, emocional em alguns momentos do jogo, mas eu vejo também que o Lacerda tem condições, né? Nós estamos aí com o Heron chegando agora também, nós temos um elenco equilibrado e esses percalços que acontecem de expulsão ou de perda de jogador por desgaste, é muito importante o elenco, e nada melhor do que ser colocado à prova o elenco jogando, né? Uma coisa é você ter uma leitura dos treinos e outra coisa é ter a leitura dos jogos. Então eu vejo que a gente tem condições de fazer um grande jogo fora de casa mais uma vez, com o elenco que nós temos e evoluindo. Como eu falo, nós ainda estamos em pré-temporada, né? É um trabalho ainda muito curto, tanto deles na parte física como da gente taticamente, mas eu vejo que nós estamos no caminho certo, mantivemos a nossa invencibilidade e vamos buscar, respeitando qualquer adversário, a vitória, seja em casa ou fora de casa. Alan, na sua primeira entrevista coletiva após o jogo, você comentou de um interesse de uma manutenção de equipe e até por uma consequência isso vai se mudando rodada a rodada. Você ganha um dia a mais em preparação para o jogo de quarta-feira, só que teoricamente é um dia a mais para recuperação do que até mesmo para ajustes em campo e uma viagem muito longa. Qual o tamanho da sua preocupação para manter mais jogadores à disposição e até ganhar outros que ainda não caíram no beat? Sem dúvida, né? A colocação tua foi muito feliz. A gente ganharia, mas acaba perdendo pela viagem. Nós vamos chegar às 5, 6 horas da manhã lá em Londrina. Sabíamos disso, é o calendário, não tem como fugir disso. Então é muito importante recuperar os atletas e levar para dentro de campo os atletas que estiverem com a condição física maior, melhor, né? Não correr risco de perder jogadores além de uma partida pelo desgaste, né? Porque quando você corre esse risco, de repente poderíamos perder jogador por 2, 3 jogos, e o nosso grupo é um grupo enxuto, equilibrado, e a manutenção dos atletas é a melhor coisa para o treinador, né? Principalmente no início de trabalho. Mas não tendo essa possibilidade, até pelas expulsões, a gente confia plenamente no elenco. Já conversamos aqui que a gente espera, né, que alguns outros atletas já estejam disponíveis no BID,
para reforçar o nosso elenco. Não depende de nós, tudo que está ao nosso alcance nós estamos fazendo. Depende muito mais dos clubes de origem, né, de darem uma resposta, acelerarem um pouquinho mais do que propriamente nós aqui. E dar confiança. Eu acho que é fundamental dar confiança para todos os atletas, eles terem esse entendimento, né, da maneira que a gente vem jogando, da característica do companheiro, e tudo isso a gente vai adquirindo com o trabalho e principalmente com a sequência de jogos. A gente viu hoje o banco te dando uma resposta muito positiva, né? Isso faz parte também do crescimento do grupo como um todo, na tua avaliação, Alan? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. As competições que nós vamos disputar, elas exigem, né, um elenco muito ativo, um elenco muito concentrado naquilo que a gente quer. E eu falo sempre para eles, a gente está no futebol há 28 anos profissionalmente. A oportunidade às vezes aparece antes do que é esperado. Hoje o Kevin deu uma resposta muito positiva, começa a ter uma competitividade muito alta, muito grande entre eles, e o beneficiado é o Londrina, é o torcedor. Então é isso que a gente procura falar para eles no dia a dia, para que a gente possa ter um elenco equilibrado, um elenco participativo, e os jogadores que entram, independente do tempo que eles jogarem, possam fazer a diferença, tanto ofensivamente como defensivamente, a nosso favor. Queria que você falasse da confusão na expulsão do André Cardoso e do seu cartão amarelo. O meu cartão amarelo, o árbitro veio pedir desculpa depois para mim no intervalo, porque eu estava ajudando a quarta árbitra, falando para ele alguma situação de jogo ali, que os dois, o Iago e o lateral do Curitiba, estavam discutindo para ter um cuidado maior. E ele achou que eu estava chamando a atenção dele. Depois ele pediu desculpa e ficou por isso mesmo, mas acabei tomando um cartão gratuito, não tem volta. E a questão do cartão do Cardoso, ele me explicou, eu fui conversar com ele, que ele deu vantagem no lance, no primeiro lance, que o Cardoso já merecia o cartão, e no segundo lance acabou parando a jogada. Então um cartão na vantagem, que eu achei um pouco diferente, né, para não dizer estranho, e o outro cartão no lance. Mas são situações que às vezes a leitura é para um lado, mas não é para o outro. Eu não estou aqui, não gosto de falar da arbitragem, não estou aqui lamentando, mas eu vejo que algumas dúvidas, às vezes, elas pendem mais para um lado do que para o outro. Alan, se antes do campeonato tivesse um contrato para você assinar em 2 jogos, um em casa, um fora, 4 pontos, estaria de bom tamanho, ou você vislumbrou nesse cenário 6 pontos dentro do que se apresentou às partidas? Eu valorizo o que a gente fez até agora, mas eu vejo que a gente tem mais para dar, que a gente tem mais condições de evoluir, que esse elenco tem mais para entregar e vem acreditando na gente. Eu acho que isso é o fator determinante para um treinador de futebol. Quando o elenco acredita no que está sendo feito. Fico muito feliz pelo nosso início, mas a gente não pode, como eu falo, brincando para eles, ficar de barriga cheia. Nós temos que ter a ambição. É um campeonato que ele acaba sendo perigoso, né, porque você não joga com os teus adversários diretos do grupo, você não tem confronto direto, então você ganha, daí de repente o teu adversário do grupo ganha e fica tudo embolado. Você só joga com o adversário do outro grupo, que às vezes acaba classificando com 5 pontos, e você faz 6, 9, 8 e acaba correndo risco. Então a gente não pode vacilar, tem que valorizar, como eu falei, é um início muito bom mesmo, não só pelos resultados, mas pelo entendimento, pela entrega, pelo ambiente. Mas a gente tem que almejar sempre algo a mais, porque a cobrança ela é igual em todos os momentos, né? Então a gente fica feliz, mas ao mesmo tempo vê uma margem muito grande aí para a gente poder evoluir, poder fazer esses jogadores crescerem, porque também estão chegando agora e a parte física acaba pesando em alguns momentos, e a gente espera aí fazer um ano muito, mas muito proveitoso para todos nós e principalmente para o Londrina. Já projetando o jogo contra o Azures, você acredita que vai ser um jogo semelhante a esse aqui? Você já tem algum tipo de informação? O que você imagina? Não, a gente vem procurando estudar todos os adversários agora, né? Depois da estreia, as informações elas são maiores. Eu acredito que não vai ser um jogo parecido como foi aqui com o Curitiba, se não tiver a chuva, né? A chuva hoje foi um fator muito determinante, muito direcionado para a maneira de se jogar. E eu espero que lá também seja um jogo muito difícil. As equipes no Paranaense, né, principalmente algumas equipes, vêm se preparando há mais tempo do que nós, mas isso a gente tem que superar,
e se manter fortalecido mentalmente. Eu fico muito feliz que nós tivemos uma força mental hoje muito grande, né, de acreditar até o fim, não se conformar mesmo com um jogador a menos, de estar atrás do placar e pelo menos saímos com um ponto, tivemos uma entrega muito grande e é isso que a gente projeta também lá contra o jogo contra o Azures, porque vai ser um jogo muito difícil, com uma viagem muito longa, muito desgastante, e a gente precisa recuperar esses atletas para que a gente possa entregar os 100% nosso em todos os jogos.